Bem, boa noite a todos. Nós terminamos agora o depoimento da doutora Mayra Pinheiro, um depoimento longo, mas muito esclarecedor à CPI. Ela prestou um depoimento abordando todos os fatos, respondendo todos os questionamentos, inclusive aqueles relativos ao estado do Amazonas. Portanto, uma série de narrativas que vinham sendo sustentadas no âmbito da CPI, a doutora Mayra, no seu depoimento, espanca e deixa absolutamente claro qual foi o posicionamento do Ministério da Saúde. Eu queria compartilhar com vocês que, desde o começo, eu tenho denunciado aqui a farsa da oposição na CPI, que, ao longo do tempo, vem definindo a CPI sob temas. Começou como CPI da cloroquina, depois migrou para a CPI da carta, depois passou pelo CPI do gabinete paralelo, e assim por diante. E criminalizam o tratamento precoce, o atendimento precoce, o tratamento precoce, atacam médicos que receitam medicamentos que ainda não tenham na sua bula a indicação para a Covid-19, como se tivesse algum medicamento já com essa indicação. O tratamento off-label, que é uma prática comum no Brasil, passou a ser criminalizado, em razão justamente dos posicionamentos políticos, ideológicos, que vem sendo sustentado no âmbito da CPI. No dia de hoje, eu tive a oportunidade de apresentar evidências que mostram a farsa dessa narrativa da oposição. Comecei pelo estado do relator, o estado de Alagoas, apresentando documentos justamente para confirmar que no estado de Alagoas o tratamento precoce se impõe, inclusive com documento na página oficial da Secretaria de Estado de Alagoas. Está lá qual é o protocolo. Isso aqui não é de março do ano passado, não é de abril do ano passado, é desse momento, é agora, é como funciona. E qual é o protocolo que se tem no estado de Alagoas? Para os casos das fases do tratamento da Covid. O que recomenda as autoridades de saúde de Alagoas? O Remdesivir, a cloroquina, a hidroxicloroquina, transfusão de plasma, entre outros medicamentos. 2 medicamentos que o relator condena aqui é utilizado lá no estado de Alagoas. Portanto, o estado de Alagoas pratica o atendimento ao paciente desde o primeiro momento e tem no seu protocolo os medicamentos que o relator condena aqui na CPI. Outra coisa, o governo da Bahia, muito se falou aqui com relação à questão do tratamento precoce e o protocolo que nega a utilização desses medicamentos. Mas eu estou aqui com um documento, recomenda a não prescrição de cloroquina, hidroxicloroquina, nitazoxanida e ivermectina para pacientes com Covid-19 no estado da Bahia. Nota técnica, COI Saúde 86, de 29 de março de 2021. A narrativa da oposição não para em pé. É desmentida, desmascarada com as evidências, com os documentos. Pela lógica deles, a Bahia praticava genocídio até pouco tempo atrás, porque agora que está atacando o tratamento. O estado de São Paulo também manteve até janeiro desse ano distribuição, inclusive, da cloroquina. Está aqui, eu tenho a relação completa. Parte desses medicamentos foram devolvidos, mas no dia 25/2/2021, às 17h08, remessa de cloroquina
do Almoxarifado Central de São Paulo para Marília. Tudo documentado. Até agosto do ano passado, portanto, depois da decisão da OMS, o Estado de São Paulo fazia a distribuição para a maioria dos municípios paulistas, justamente dos medicamentos que aqui se condena. Então, estou fazendo apenas essas ponderações para dizer que o tratamento precoce, o tratamento na hora certa, ajuda a salvar vidas, é o que nós temos visto. Mostrei na CPI também o que acontece no estado do Amapá. O estado do Amapá é um dos estados pioneiros no tratamento na fase certa. E justamente com esse protocolo que muitos senadores, inclusive o senador do Amapá, condena no âmbito da CPI. Portanto, hoje foi um dia esclarecedor no depoimento da doutora Mayra Pinheiro, bem como nos documentos que estamos apresentando. Se a oposição não quer buscar os fatos, as evidências, os testemunhos para formar o seu juízo, é nosso dever, é nosso papel apresentar os documentos, as comprovações do que acontece nos estados e municípios Brasil afora. Senador, Bruno do Correio Brasiliense, tudo bem? Tudo bem. Senador, eu queria saber como é que o senhor avalia esse depoimento da doutora Mayra em relação a algumas contradições que ela acaba fazendo em relação a Pazuello, como, por exemplo, o aplicativo Tratkov não ter sido hackeado, que foi uma fala aí por Pazuello. Tendo em vista isso, o senhor acredita que é necessária uma reconvocação de Pazuello também? Como é que o senhor avalia essas contradições? Olha, primeiro que eu não entendo que a fala dela foi uma fala que contraria, né, que coloca em contradição a fala do ex-ministro general Pazuello. Né? O que ele disse, ela disse aqui também. O programa foi hackeado. O que ela não disse é que ele foi alterado, mas hackeado foi a inquérito policial e há uma perícia feita nessa plataforma. Portanto, a informação dada pelo ministro, pelo ex-ministro, é nessa direção, e a informação dada pela doutora Mayra vai na mesma direção. O único ponto que ela traz e que pode representar uma informação um pouco diferente, não contradição, é que após a análise, me parece que não houve a adulteração do conteúdo, da plataforma. Mas isso certamente será objeto de análise também pela perícia a partir da chegada desses documentos. Senador, se o senhor me permite, pelo que ela falou ali, eu entendo, eu como jornalista, assim como o jornalista de dados que ela citou, ele entrou num link que estava disponível pelo Ministério da Saúde, assim como eu, Bruna, fiz, e viu e deu uma circulada em relação àquele aplicativo. Aquilo estava aberto, disponível. Então, ele não pegou aquele aplicativo de algum local proibido, estava disponível. Nesse sentido, como isso configura um hackeamento? Bom, se você considerar a liberdade de imprensa e o acesso à informação pública, é uma garantia constitucional. Mas aquilo que é garantia constitucional não vira objeto de inquérito policial. Há um inquérito policial apurando a conduta de quem fez a subtração de dados ainda em desenvolvimento. Cabe à polícia, a partir da perícia técnica, determinar se houve a confirmação da prática de crime ou não. Mas há um inquérito aberto, portanto, essa hipótese de simplesmente coleta de dados, pura e simplesmente, não se sustenta. Obrigada. Obrigado, amigo. Boa tarde, senador. Eric Mota, do Band News TV. A gente está ao vivo agora. Eu gostaria de perguntar para o senhor, referente ainda às contradições. Porque, por exemplo, a doutora Mayra falou que o ministro Pazuello teve acesso à informação da falta de oxigênio em Manaus no dia 8. O ministro disse que foi no dia 10. A doutora Mayra disse que sim, que ela orientou os médicos de Manaus a aplicarem hidroxicloroquina. O ministro Pazuello disse que nunca partiu de ninguém do Ministério da Saúde esse tipo de orientação. Não é necessário ao menos uma acariação para descobrir se uma das partes mentiram? Obrigado. Não, eu penso que não. É simplesmente observar os autos do processo, as provas do processo. Quem busca evidência as encontra facilmente, porque são públicas. Essa checagem é fácil de acontecer, mas eu não vejo
contradição ou pontos de conflitos absolutos. Em relação à questão da data de quando se tomou conhecimento, isso vai ser checado, né? O Ministério da Saúde deve ter lá os protocolos, os requerimentos, as informações que foram encaminhadas. Quando essas informações chegarem, vai ser possível determinar se foi antes ou se foi depois. E aí, se for justificável a reconvocação, não há por que se opor a uma reconvocação para esclarecimento de fato que seja relevante, né? Acho que o depoimento da doutora Mayra foi um depoimento muito firme, muito sólido, muito consistente, né? Inclusive enfrentando pontos que são pontos que não são convergentes, né, com alguns comportamentos isolados dentro do governo. Ela enfrentou tudo, de maneira aberta, de maneira clara, e não acho que tenha havido contradição. Ela faz um relato ali que para mim é muito importante, isso reforça ainda mais a necessidade de convocação do prefeito de Manaus, ou do ex-prefeito, do atual governador de Manaus, bem como os secretários de saúde, que já estão convocados, porque ela faz uma revelação de como encontrou a saúde, como encontrou as estruturas de saúde naquele momento, de portas fechadas, sem condições para atendimento, poucas unidades funcionando, e as pessoas sofrendo, morrendo, sem condições de atendimento. Foi a chegada do Ministério da Saúde, a partir dessa análise, dessa leitura, desse diagnóstico feito, que foi possível levar para lá uma multidão de médicos, alguns voluntários, equipamentos, suprimentos, para garantir a atenção à saúde da população do estado do Amazonas. Não foi o contrário, foi o Ministério da Saúde que interviu para resolver. E querem imputar ao governo federal, ao Ministério da Saúde, justamente o contrário. O que está claro até agora, é preciso ouvir a autoridade local para ver se há algum argumento que sustente diferente. O que está claro até agora é que o sistema local colapsou pela incompetência do governo local, governo do estado, prefeitura. É isso que está claro até agora. Então é necessário que venham as autoridades locais para poder apresentar as suas alegações, se o que ela disse confere com a verdade ou não. Mas acho que o depoimento dela foi um depoimento extremamente esclarecedor. Só para ficar claro para a gente, e a gente vai poder reportar para a população. Como que nós da imprensa podemos tratar essas informações diferentes do que disse a doutora Mayra, foram ao menos 3, e do que disse o ex-ministro Pazuello. E já emenda a última pergunta, senador, qual é a principal expectativa amanhã? Seria o governador ou o prefeito de Manaus? Quais são os nomes mais esperados para amanhã? Obrigado. Bom, eu acho que em relação a como enfrentar possíveis contradições, é olhando para os depoimentos. É o que, como membro da CPI, eu tenho que fazer. O que um disse e o que o outro disse. E o que é, evidentemente, uma contradição, ou o que é uma informação, talvez a mesma informação, mas com uma abordagem um pouco diferente. Isso é fácil de checar, né? E se tiver, eventualmente, algum ponto de contradição que justifique uma reconvocação, não acho que haja qualquer tipo assim, não há por parte do governo qualquer movimento de obstrução nesse sentido. Nós queremos a investigação da verdade, esteja ela onde estiver. O depoimento da doutora Mayra, que registro, está no Ministério da Saúde desde o primeiro momento, desde o primeiro ministro, ela continua no Ministério da Saúde. Portanto, conhece muito, conhece a fundo e deu aqui esclarecimentos extremamente importantes. Com relação aos requerimentos, nós temos um conjunto de requerimentos que vamos votar amanhã, boa parte requerimentos com pedidos de informações, eu apresentei vários, tanto senadores da base quanto da oposição apresentaram requerimentos solicitando informações, mas penso que a grande novidade para a sessão de amanhã é a pauta de requerimentos que prevê a convocação de prefeitos, ex-prefeitos e governadores. Acho que esse é o grande avanço. Essa notícia já tinha veiculado ontem, a partir de uma reunião secreta do grupo, do gabinete paralelo da CPI, que se reúne periodicamente, secretamente, sem a participação de todos, e sinalizaram com essa convocação. Que bom, porque isso representa um avanço. Esse tem sido o apelo de um conjunto de senadores e do autor do requerimento, de um dos requerimentos da CPI, o senador Girão, desde o começo, que se apurasse a conduta de gestores
federais, estaduais e municipais. É seguir de verdade o caminho do dinheiro. É saber o que foi feito com esses bilhões e bilhões de reais enviados aos estados e municípios. Há suspeitas de desvios, de superfaturamento, de contratos fictícios, de corrupção. Operações da Polícia Federal aconteceram em pelo menos 18 estados da federação. Mais de 50 operações da Polícia Federal. Há inquéritos encaminhados. Com todas essas informações, seria impossível a essa CPI não avançar para investigar o que aconteceu lá na ponta, nos estados e municípios. Portanto, nós temos aqui pelo menos 8 governadores de estados que devem ser convocados. Vou ver se eu consigo enxergar aqui, a letra está pequena. Governador do Distrito Federal, governador Rui Costa, Wilson Lima, Alberto Beltrame, prefeito João Rodrigues, governador de Rondônia, Marcos Rocha. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar para vocês a lista completa com os nomes que estão na pauta de hoje, que a letra está pequena, eu não consigo enxergar aqui para fazer a leitura para vocês. Mas vou passar a lista que está na pauta de amanhã, dos tanto prefeitos quanto governadores, e aí vocês têm a lista completa, eu não vou correr o risco aqui de ser indelicado, de declinar alguns nomes e outros não. Senador, um questionamento. Amanhã o senhor tem por hábito fazer diversas questões de ordem. Provavelmente esse será um dos debates mais quentes da semana. O senhor vai defender um critério ou todos devem ser convocados? Ou seja, exemplo, aqueles estados onde houve operações da Polícia Federal devem ser os prioritários ou todos aqueles que tiveram operações, sejam da Polícia Federal ou estadual, devem ser analisados? Qual a ordem que o senhor avalia que deve ser a diretriz no caso desses requerimentos? Eu penso que, nesse momento, o melhor critério seja seguir justamente o rastro das operações da Polícia Federal. Aonde aconteceram operações da Polícia Federal e há indícios mínimos de prova, de materialidade, penso que sejam esses os primeiros a serem convocados. Não significa, obviamente, que a CPI vai parar apenas nesses. É o começo. Temos que avançar dentro de uma lógica do que é possível. Nesse momento, penso que esses, onde aconteceram operações da Polícia Federal, onde já houve o compartilhamento de dados, inquéritos, propostas de investigação por parte do Ministério Público, eu acho que o critério talvez mais coerente seja começar por esses. Mais para frente avalia-se a necessidade de convocar outros. Mas acho que tumultuaria a CPI também você fazer uma convocação aqui em massa, o que não se justificaria se você não tiver elemento mínimo, né, a demonstrar a necessidade de uma investigação mais profunda.